Como temos alguns de fora hoje, me apresento, eu sou Marquinhos, sou bibliotecário aqui da Biblioteca Solidária Sidney Pereira da Rosa. Estamos localizados em São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos, e certamente o Juliano já deve ter feito muita propaganda do nosso distrito. Hoje acontece aqui um casamento de clubes, do nosso clube de cinema com o nosso clube de leitura, de uma obra, filme, opa, tem mais um chegando, foi um filme, foi uma peça teatral, foi um livro, eles não usam black tie, e é impossível não chamar o Juliano, do Núcleo Educato, para fazer uma conversa sobre esse encontro. Já é a segunda vez que a gente convida Juliano para participar. Agora que já colhi todas as assinaturas do outro encontro, a gente vai publicar na próxima semana, então, que a gente conseguiu gravar. Ressalvo que quem não quiser aparecer, não sei, que permaneça com a câmera desligada, porque estamos gravando o encontro de hoje para divulgar posteriormente nas nossas redes. E pensamos mais ou menos na seguinte estrutura: algo entre 30 e 40 minutos, Juliano vai fazer uma exposição. Depois disso, a gente vai abrir para quem quiser falar, para quem quiser mandar algum comentário no chat, fazer alguma pergunta para o Juliano, pode mandar no chat, ou se quiser abrir o microfone, fica à vontade também. Eu só peço que, já que está em moda essa expressão, por uma questão de ordem, eu peço para que vocês levantem a mãozinha ali virtual, e aqui vou fazendo uma certa organização. Tá joia? Então, um bom encontro, uma boa conversa, e é contigo, Ju. E obrigado por aceitar o convite, de novo, né? Não, mas é sempre um prazer, né, gente? Vamos lá, então. Eu já fico preocupado quando o Marquinho fala assim, o Juliano vai falar em 30 minutos, e eu já tenho pânico, né? Porque eu falo, 30 minutos para falar sobre black tie, para falar sobre um filme, um teatro, para falar sobre um movimento muito importante no teatro paulistano, no cinema brasileiro, né? E principalmente com uma transformação, como é que a gente pode dizer assim, dramatúrgica, que de uma época efervescente no teatro brasileiro. Deixa eu tirar aqui, porque está quente agora. Numa época que estava efervescente, com transformações muito importantes, a gente tem, claro, a criação de novas linguagens, novas estéticas e novas propostas teatrais e cinematográficas, tá? Uma coisa importante para dizer aqui, que eu queria agradecer imensamente a uma turma da Oficina de Atores Newton Travesso, que eu sou professor e coordenador. O professor Lennon está aqui com a gente, professor de filosofia, filosofia política, estética. E agradecer também à biblioteca pelo convite e por esse papo, que eu acho que vai ser muito gostoso. Eu vou ser bem claro, assim, Eles Não Usam Black Tie, para mim, é uma obra que mudou a forma de eu ver teatro, né? Eu conheci essa obra quando eu tinha, acho que por volta dos meus 16, 17 anos. Depois que eu a li, eu nunca deixei de ler, né? Para quem me conhece como artista, eu sempre indico essa obra para que nós conheçamos o trabalho não só do Guarnieri, mas principalmente o trabalho do teatro de arena, que para mim é uma grande escola
teatral e da onde surgiram não só inúmeros artistas de alta relevância no teatro brasileiro, como foi um polo de encontro entre duas linguagens, que aqui quem estuda teatro está cansado de ouvir eu falar, que é a linguagem brechtiana dialogando com a linguagem stanislavskiana. Por quê? Porque no Arena a gente tinha o Eugênio Kuznet, que era um grande pesquisador do teatro realista, que, por exemplo, estava ao lado do Augusto Boal, um grande estudioso do teatro brechtiano, né? Então, dentro do Arena, essas misturas foram acontecendo, e o mais interessante, começou a se pensar num teatro brasileiro, mas não o teatro brasileiro que se passasse dentro das casas ou dentro de famílias burguesas ou da classe média alta, mas sim o protagonismo agora estava nos operários, estava nos trabalhadores, estava nas classes marginalizadas. O protagonismo sai da sala de estar e vai para a fábrica, vai para os sindicatos, vai para a discussão política. E isso começa também, eu sei que muitos estão na turma de estética do professor Lennon, começa a se mudar a estética e repensar que estética que nós, como artistas, colocaríamos no palco para que houvesse uma maior comunicação, não com uma parcela da população paulistana, mas com uma ampla, por um amplo público que estava esquecido dos teatros. Não é à toa que a peça se chama Eles Não Usam Black Tie, né? Que a gente vai falar isso posteriormente. Mas, para a gente entender esse movimento, a gente não pode deixar de estudar e de discutir aqui rapidamente o que aconteceu antes disso. Porque, por exemplo, a Andréia, no começo do encontro, estava falando sobre a ditadura. E a primeira versão do Black Tie ainda não tinha vindo o golpe de 64. E a segunda versão, que é o filme, já estava na redemocratização do Brasil. Ou seja, uma mesma obra, com praticamente os mesmos artistas, fizeram a versão de 58 e fizeram a versão de 81. Uma para o teatro e uma para o cinema, né? E o interessante é perceber como é que essas obras se dialogavam, né? Se dialogam ainda, né? Eu, por exemplo, estava vendo o filme hoje e eu não consigo não me emocionar com o filme, porque é um filme muito potente, é um filme muito atual, é um filme onde a Fernanda Montenegro e o Guarnieri lado a lado, e junto, claro, com todos os outros artistas de primeira linha, contam uma história que realmente nos faz repensar de que lado nós estamos, né? Como trabalhar e como viver pensando no paradoxo entre nós nos elevarmos como cidadãos, no sentido de pensarmos em trabalho, em dignidade salarial, mas sem esquecer dos nossos pares, sem esquecer de quem está ao nosso lado, sem esquecer dos nossos lares, da onde nós viemos. E o tema da ética e da moral está completamente implícita nessa obra do Guarnieri, que eu vou falar aqui rapidamente. Por quê? Por que eu estou falando que a gente tem que voltar lá atrás? Porque para entender o Eles Não Usam Black Tie, a gente também precisa entender o que veio antes. E o que veio antes do Black Tie? O teatro brasileiro de comédia. Né? O teatro brasileiro de comédia, o famoso TBC, que é um marco no teatro brasileiro, tá? Foi desenvolvido por um grande entusiasta do teatro, que era o Franco Zampari. O Franco Zampari, ele olhou para o universo paulistano
e começou a perceber que não existia nenhuma companhia de repertório e nenhuma companhia estável em São Paulo. Ou eram companhias amadoras, que não eram profissionais, ou eram produções, como a gente discute muito isso no estudo de teatro, onde ia lá uma pessoa, chamava as pessoas, montava um espetáculo, acabava o espetáculo, todo mundo ia para o seu lugar. E o Franco Zampari começou a investir numa ideia de uma companhia estável de teatro, num lugar de teatro, ou seja, ter um espaço teatral que até hoje existe, infelizmente ele está fechado. O Franco Zampari tem uma frase, um momento, se eu não me engano é a Nidia Alicia, me perdoem se eu estiver errado, eu posso passar depois do documentário, que diz que ele foi questionado numa reunião que o Brasil ia demorar 10 anos para conseguir chegar perto de uma Europa. E o Franco Zampari fala, não, a gente vai lutar para conseguir fazer isso em 1 ano. Então, ele investe, gente, isso é história pura da nossa profissão. Ele investe num teatro de grupo pela primeira vez e ele começa a fazer algo muito importante, que é um intercâmbio entre artistas brasileiros e artistas europeus. Eu sei que há muitas críticas sobre isso, mas eu não critico por um único motivo. Se não fosse esse movimento, o teatro que nós conhecemos hoje talvez não existisse. Por quê? Porque foi ali que se profissionalizou o ator e a atriz como companhia de teatro e como eles começaram a repensar o fazer teatral na nossa cidade, na cidade de São Paulo. O que aconteceu? Vieram alguns diretores de fora, técnicos de fora, e claro, eram europeus. Então, o que veio com essa galera, gente? Dramaturgia europeia. Então, a gente começou a ter o quê? Tennessee Williams, que não é europeu, né, é americano, mas teve montagens de Tennessee Williams, de Dumas, Gorky, entre muitos outros, que de cabeça agora eu não vou ter aqui, mas que depois quiser eu passo a relação. Mas foram inúmeras montagens. E dali surgiram vários artistas importantes, como Nidia Alicia, Clay Diáconis, Cacilda Becker, Sérgio Cardoso, Paulo Altran, inclusive Antunes Filho começou sua carreira dentro do TBC, e dentro do TBC começou a se discutir como fazer um teatro moderno, que saía do clássico. E um teatro moderno era um teatro com uma proposta estética, com uma linguagem inovadora, com textos que dialogassem com questões sociais ou que fossem relevantes para a época, com uma técnica importante, uma técnica que eu digo uma iluminação, um cenário, figurino, pensado para o espetáculo. E como que isso se tornasse um polo para que novas companhias e novas produções surgissem a partir dali. Tanto que o próprio Franco Zampari tinha um interesse de fazer o TBC em vários lugares do Brasil. Inclusive, o Franco Zampari estava diretamente ligado ao cinema, né? Só que o que acontece, gente? É o que tem até num livro que fala assim, que o sonho era alto demais. O TBC não conseguiu manter essa estrutura. E o TBC, aos poucos, foi fechando. Só que o TBC tinha um caráter de elitizar, eu não gosto dessa palavra, tá? Tinha um caráter que os espetáculos não eram populares, eram tanto que o próprio nome, eles não usam black tie, algumas pessoas até brincam com um contraponto, brincam não, mas é uma proposta com um contraponto com o público que ia ao TBC, que era um público de uma classe alta ou de uma classe média alta. Só que pensar que nessa estrutura isso não se manteve. E o que acontece, gente? Na época, a EAD, para quem aqui está estudando teatro, era dentro do TBC.
era no andar de cima do TBC. E nisso, uma pessoa de extrema relevância, chamada Zé Renato, acompanha esse movimento do TBC, estava dentro da IAD, começou a olhar para esse teatro moderno, esse teatro que vinha da Europa com uma força muito potente, porque imagina, gente, você botar um Gorky falando a peça A Ralé no TBC, né? Isso é uma coisa inovadora, isso não tinha na época. E o Zé Renato consegue, ele entra em contato com a questão do Arena, do teatro de arena. Ele, se eu não me engano, ele vê um trabalho de um grupo americano e ele propõe a criação de um teatro de arena. E, a princípio, quem oferece esse espaço é o Museu de Arte Moderna. Ele apresentava as peças num salão do Museu de Arte Moderna para discutir uma nova estética do teatro. E qual que era essa nova estética do teatro? Era o teatro não mais do palco italiano, mas agora o palco em 360 graus. Ou seja, tinha gente por todos os cantos. Né? Aí alguém pode falar assim, pô, Ju, mas isso a gente faz tempo. Exato. Hoje a gente faz e muito. Mas naquela época, e a gente está falando de 58, isso era inovador. Não, mentira, isso é 55. Isso era inovador. E o Zé Renato começa a pesquisar junto de artistas também de extrema relevância, como é o caso, por exemplo, do Eugênio Kuznet, uma nova estética de interpretação, que é uma interpretação, intimista, 2, com uma proximidade com o público, 3, o ator não mais podia ter a grandiosidade do palco italiano do TBC, mas ele tinha que ir para o humano, e por isso que o Stanislavski foi muito importante nessa época, muito importante, o Stanislavski não, porque ele não veio para o Brasil, né? Mas os estudos do Stanislavski, para que os artistas conseguissem ter uma interpretação mais humana das obras de arte. E o Arena, gente, olha que louco, começa a fazer o que o TBC fazia, uma reprodução de obras europeias e americanas no palco paulistano. E tá tudo bem. Só que, dentro de um palco 360 graus, o que começa a mudar? O figurino não pode ser mais um figurino grandioso. Tem que ser figurinos menores, ou mais simples, ou mais naturalistas. Segunda coisa, não se usava mais cenário, como a gente conhecia antes. Por quê? Porque eu não podia botar um cenário atrás de mim. Porque se eu botasse um cenário atrás de mim, o público não assistia. Então, você não podia ter cenário. E terceira coisa, pela primeira vez, o público estava frente a frente com os atores. Não tinha mais aquela segurança do palco italiano que a gente chama tanto de quarta parede no teatro. A quarta parede foi rompida. E não é que foi rompida porque os atores olhavam para o público, não, isso é porque não tinha mais a ideia de parede 1, parede 2, parede 3 e a falsa parede que era na frente. E o Arena rompe com isso e fala, gente, vamos fazer uma nova proposta de teatro. Só que isso não se mantém tão bem. A gente está acostumado, o teatro é muito difícil manter um grupo estável num teatro que até hoje existe, lá na Teodoro Baima, número 94. Hoje o teatro chama Teatro de Arena Eugênio Kuznet, tá? Em homenagem ao Eugênio Kuznet. Quem quiser ir lá, pode ir lá. Não na pandemia, depois da pandemia, mas tá lá. Inclusive, a última peça que eu assisti lá foi do Plínio Marcos, dirigida pelo Marco Antônio Brás. E aí, o Zé Renato, que é o diretor e ator da época e criador do Arena, ele fala assim, bom, já que a gente não tem grana, vamos ter que fechar o teatro. Não sabemos se o que a gente faz tem interesse para o público. Pelo menos, vamos fazer com uma estética brasileira.
E chega quem? O Guarnieri. Com eles não usam black tie. Ah, mas o Guarnieri já era famoso. Não, gente. Era a segunda obra dele. Uma amadora que ele tinha feito, e essa era a segunda peça dele. Ou terceira no máximo. E ele fala, eu tenho uma proposta. Eles leem a obra, o Zé Renato faz uma conversa com todo mundo, e todo mundo fala, vamos fazer essa peça. Eles ensaiaram em cerca de um mês, na casa do Zé Renato e dentro do Arena. E eles estreiam com Eugênio Kuznet, fazendo o Otávio, a Lélia Abramo fazendo a Romana, o Guarnieri fazendo o Tião e a Miriam Meller fazendo a Maria. Fora o Flávio Migliatti, o Milton Gonçalves e muitos outros. Chico de Assis. O elenco era de alto nível. Quando eles estreiam, não dá público também. E aí fica primeira semana, segunda semana, terceira semana. Na quarta semana, a peça estoura. E é um sucesso absoluto. A peça fica em cartaz durante um ano, completamente lotada, e revoluciona o teatro. Por quê? Porque pela primeira vez, aquelas pessoas que não vestiam black tie, que estavam fora do universo do teatro, porque a gente tinha o quê? O TBC, começa a ir no teatro e começa a se ver no palco. Porque os trabalhadores começam a se ver no palco. Eu começo a ver as minhas angústias de seres humanos do dia a dia no palco, e não mais fico vendo a angústia do Édipo Rei, eu não fico mais vendo a angústia, sei lá, de um personagem tchecoviano, eu começo a ver a angústia do operário brasileiro que não tem grana para comer, e que está sendo explorado por uma fábrica, e que não tem onde morar, como protagonista de uma peça, feita por atores de alto nível. Gente, isso para o teatro foi revolucionário. Toda a obra gira em torno de 4 personagens principais. A Maria e a Romana, 2 gigantes personagens femininos, e o Otávio e Tião, 2 gigantes personagens masculinos. Sendo que o herói ou o anti-herói da história, ou quem conduz o drama da história, por incrível que pareça, não é o Otávio, é o Tião. Porque é o Tião que tem o conflito da peça. Nenhum outro personagem tem um conflito que se transforma durante a peça. Mas o Tião está o tempo inteiro refletindo sobre ele como cidadão, ele como pai de família, porque ele descobre que ele vai ser pai, e principalmente ele conhecendo a cidade, sabendo como é morar na cidade, voltando para a comunidade dele e percebendo que ele não quer viver ali. Só que ele tem um pai que é sindicalista, um pai que nitidamente movimentador da greve, né? Ele é uma figura muito importante na fábrica, que pensa pelo lado do coletivo, enquanto que o Tião começa a se pensar num ponto de vista do indivíduo. E aqui, gente, é muito importante esse lugar, porque o Guarnieri, isso é um ponto de vista meu, tá? Não é necessariamente um ponto de vista que o Guarnieri, claro que isso está implícito na obra, mas eu olho essa obra claramente pensando num personagem republicano e num personagem liberal. Ou seja, num personagem que pensa em sua comunidade, pensa numa ética política em prol do coletivo, e do outro lado você tem um personagem que busca a individualidade, que busca a ascensão como indivíduo, sem a ligação com a sua comunidade.
Não é à toa que no final da obra o próprio Otávio fala, ele vai para a cidade e ele vai aprender e depois ele volta. Pode deixar. Por quê? Porque, inclusive, a Romana tem uma frase linda que fala, é melhor passar fome com seus pares do que passar fome sozinho. Porque ele vai continuar passando fome. Porque ali, gente, nesse momento do teatro, estava discutindo e muito a questão do Brasil como nação, das conquistas sindicais, né, das conquistas dos trabalhadores, e isso estava sendo colocado no palco. Mas, ao mesmo tempo, estava se criticando o capitalismo, que estava entrando de uma forma muito brusca no Brasil. Você tinha uma influência dos Estados Unidos dentro do Brasil, e a gente vai falar isso rapidamente depois na consequência disso, porque isso tem a ver com a obra cinematográfica. E aí, nesse ponto de vista, a gente tem esses 4 personagens, voltando para os 4 personagens. O Tião, que tem esse pensamento individual, o Otávio, que tem um pensamento do coletivo, você tem a Romana, que para mim é o maior personagem do teatro brasileiro. Eu acho que é o maior, eu acho que assim, todas as mulheres deveriam um dia fazer a Romana, porque eu acho que é um dos personagens mais bem construídos do teatro brasileiro. Ela é o ponto de apoio de toda a estrutura, porque, na verdade, se ela cai, todo mundo cai. Ela segura os pontos políticos do Otávio, ela segura as angústias do Tião, ela aconselha a Maria, que é a noiva do Tião, ela se coloca numa posição de vó, ao mesmo tempo ela que peita quando precisa de alguém com força para resolver uma situação de uma forma racional e não de uma forma impulsiva. A Romana é o eixo para mim. Ela é aquele personagem que está aterrado. E a Maria. Que a Maria, gente, olha que louco. Ela é uma dúvida durante a peça inteira. Porque no filme eu vejo que é mais nítido o embate dela com o Tião, quando o Tião fica colocando o posicionamento dele, inclusive de uma forma muito machista, que é eu decido e você faz o que eu quero, ou seja, nós vamos para a cidade, nós vamos fazer isso, nós vamos não sei o quê, e em contraposição, na peça, ela escuta muito. Mas ela é o grande trunfo da comunidade, porque ela não vai ao lado do Tião. E esse olhar, gente, a meu ver, é um posicionamento do Guarnieri, porque é aí que ele coloca o posicionamento político dentro da obra. Que ele fala, né? Porque a Romana, que é o eixo, ela ainda segura uma ideia do tipo, vai e quando você precisar, você volta. O Otávio diz não. E a Maria, na última cena, diz não. E quando a Maria diz não, aí tudo muda. Porque aí, nitidamente, o Tião se vê sozinho. E aí ele vai ter que enfrentar o mundo da cidade sozinho. Né? Bom, uma coisa importante para se pensar, que eu acho legal aqui, é o seguinte, para a dramaturgia, o que o Guarnieri estava buscando? Ele estava buscando um pensamento de um drama clássico, né? Drama ligado à ação, ou seja, você tem um protagonista que tem uma ação linear, que vai passando por várias situações, e claramente no final, se tudo dá certo, vira uma, entre aspas, comédia, né? Um bem-estar, se não, vira algo mais trágico, onde né? Mas não coloquem isso como tragédia e comédia, tá? Mas, porque senão a gente entra no outro lugar. Mas, o Guarnieri, ele busca um drama
clássico. Você tem um personagem, protagonista, você tem os antagonistas, você tem um conflito claro, você tem a trajetória dele, das ações que ele vai passando, no final, você tem um encerramento do conflito e a peça termina. Mas o que muda, que é inovador? O tema é progressista. O tema é inovador. Porque agora o herói é um operário. Agora o herói não está na classe média. Agora o herói não usa black tie. Então, gente, a gente tem que ver essa obra como uma grande virada na arte brasileira. Tá? Eu vou pegar aqui as minhas, como é que chama isso? Anotações, né? Porque senão eu posso me perder em algumas coisas. Bom, o Adoniran Barbosa faz a música, junto com o Guarnieri, né? Eles não usam black tie, vocês podem ouvir isso no YouTube, tem essa música para ser ouvida. Nós não usamos os black tie, exatamente, Denise. E uma coisa interessante, essa obra, gente, tem tanto sucesso que vai para o Rio de Janeiro. Quando ela vai para o Rio de Janeiro, o Vianinha vai junto. Quem é o Vianinha? Vianinha é um grande dramaturgo brasileiro, da época do Arena, fez parte dos seminários de Arena. Seminários de Arena, gente, do Arena, só para vocês entenderem. Depois que o Black Tie foi um sucesso, o Arena começa a promover seminários de dramaturgia para criar um tipo de dramaturgia moderna, brasileira, escrito por brasileiros, utilizando, obviamente, as linguagens stanislavskianas, e agora o Brecht já tinha entrado no universo brasileiro, porque o Brecht só entra no Brasil no final de 58. Inclusive, muita gente fala assim, mas o Guarnieri tem um quê de brechtiano. Não, naquela época, provavelmente o Guarnieri não tinha muito conhecimento sobre as teorias do Brecht para a criação dessa obra. Porque é uma coisa importante de falar, a gente está falando de um drama. A greve, ela se torna um personagem nesse drama. Por isso que muita gente coloca até como uma obra meio brechtiana. Por quê? Porque a greve se torna um elemento épico. A greve se torna um personagem que está na cabeça das pessoas. A greve praticamente fala com os personagens, porque influencia diretamente nas ações dentro daquela casa. E isso é uma coisa muito interessante do espetáculo. Para quem aqui está se formando como ator, o Guarnieri utiliza um recurso muito bacana do teatro clássico, que é nada daquilo que você não pode mostrar no palco, você faz o quê? Você narra. Então, você percebe que algumas cenas não são vistas. E eu até coloquei aqui quais são as 3 cenas. Né? Você tem a cena da reunião da fábrica. Enquanto está rolando a reunião da fábrica, o que está acontecendo em cena? Uma festa dentro da casa. Enquanto está acontecendo o piquete da fábrica e o movimento do grevista, você está vendo o quê? A Romana com os conflitos dentro da casa. E enquanto a Romana está indo na polícia defender o Otávio, né, e o que está acontecendo, você tem o quê? O Tião conversando com seu, se não me engano, com o seu cunhado. E aí o que acontece? Esses movimentos que não dá para fazer no teatro, vêm de fora, acontece na coxia. E você ouve por outras pessoas. O que não acontece no filme. E aí é muito legal de pensar a diferença da obra para o filme. Porque o filme faz o oposto. Enquanto a peça acontece na casa, o filme acontece na casa e na rua. Ele coloca a esfera pública na cena teatral. E isso traz uma outra questão, que você começa a ver as pessoas
não como simplesmente indivíduos. Você começa a ver as pessoas também como condição social. E isso também é uma proposta estética do filme. Ou seja, você não vê o Otávio apenas como pai, marido. Você também vê o Otávio como um sindicalista e operário no seu lugar de trabalho, que é onde você coloca também a sua persona da profissão. E isso é muito legal de ver no filme. Eu vi hoje o filme e como é potente as cenas na fábrica, porque você vê um outro lado do Otávio. Qual é o outro lado do Otávio? Você percebe que no filme, que está explícito na dramaturgia, mas no filme está um pouco mais explícito, que é o quê? A figura do Otávio dentro da fábrica, ele é um sindicalista experiente. Ele é um sindicalista oposto aos movimentos jovens políticos. Ele é um organizador que pensa na greve e não que age por impulso. Tanto que tem uma cena que é sensacional, que é quando ele briga com aquele Sartini, acho que é Sartini o nome do personagem, que ele vai lá e fala, pô, mas como assim você aprovou uma greve? A gente não tem força para fazer. E ele fala assim, não, a gente vai, porque a gente não vai ficar esperando que alguém resolva isso para a gente. E aí começa uma discussão, que inclusive eles quase brigam de forma física, e você percebe o personagem do Braulio, que também está na mesma condição do Otávio, e mais experiente ainda que o Otávio, porque o Braulio ainda é um personagem que provoca o quê? O diálogo. Tanto que ele é morto por causa disso, no filme. Que inclusive é uma cena que não tem na peça, e nossa, aquele final, gente, para mim, é muito impactante, porque quando você acha que está tudo terminado, aquela pessoa que você está o tempo inteiro falando, ele vai lá e ainda é morto, assassinado, porque está pedindo paz, porque está pedindo diálogo, porque está pedindo o entrecruzamento entre o setor público, o setor trabalhista e o setor privado, a família. E aquela pessoa é morta. Né? Uma pessoa que dá esperança para a peça. Então, para o filme, né? Porque na peça, gente, olha que interessante, aí, voltando ao que a Andrea falou no começo, que eu acho que é muito importante dizer, o filme já se passou 64. E o que acontece? Vamos voltar rapidinho um negocinho. Quando ele vai para o Rio de Janeiro, o que acontece no Rio de Janeiro? Uma coisa importante. O Vianinha, porque eu estava falando do Vianinha, por que eu parei de falar do Vianinha? O Vianinha monta o CPC da UNE, Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes. Quem é que está com o Vianinha junto? O diretor do filme do Black Tie, que é um dos criadores do CPC da UNE. E o CPC da UNE se distancia do Arena por um único motivo: pensamento político. O CPC da UNE diz que o Arena não está pensando a política como deveria ser pensada. E aí o Vianinha vai mais a fundo na questão política dentro das obras. E ele monta o quê? A mais-valia vai acabar, seu Edgar, que foi também um marco no teatro aí do Rio de Janeiro. Tanto que o CPC da UNE, gente, para vocês saberem, ele foi queimado pelo Exército. Né? Em 64, quando ao golpe, eles vão no CPC da UNE e acabam com todo o material teatral feito por eles. Né? Naquela época, quem que você tinha? Você tinha, de cabeça que eu lembro, tá? O Vianinha, o Ferreira Goulart e o... Oh, meu Deus, o nome do cineasta, alguém me lembra agora, rapidinho? Me deu tilt na cabeça. O Hirschman. Leon Hirschman. Isso, obrigado, Andréia. Deu um tilt. Leon Hirschman. E aí você tinha essas três figuras, um teatrólogo, um cineasta e um poeta. Fora um sociólogo, que é o Carlos
que esqueci agora o nome dele, que também ia pelo lado da sociologia, e depois uma grande gama de artistas, que depois eles fizeram o show Opinião, se eu não me engano, que lançaram a Nara Leão, depois a Maria Bethânia participou também, ou seja, foi um baita movimento teatral na época. Tudo porque o Guarnieri provocou um movimento de um novo teatro paulistano, que se tornou um novo momento de teatro brasileiro. Porque começou a se pensar no teatro do Brasil para o Brasil, feito por brasileiros. E Zequete, exatamente. O João do Vale era do CPC da Uni, o João das Neves, João do Vale acho que ele fez o Opinião, mas João das Neves era do CPC da Uni. Bom, voltando, o Hirschman, aí o que ele faz em 81? Pega a história do Guarnieri, coloca no pós golpe de 64 e ele inclui algo que não tem na obra do Guarnieri, que é o quê? A violência do Estado diretamente contra os cidadãos brasileiros e os trabalhadores. A Maria é agredida, que é uma cena super forte, grávida. O Braulio é morto. E, claro, o Otávio, que continua sendo preso. Então, ali você tem uma outra visão, que é o Estado sendo representado ali pela polícia, tirando os grevistas da porta da fábrica e agindo de uma forma truculenta. Bom, não vou nem falar qualquer semelhança é mera realidade, ou qualquer realidade é mera semelhança, aí, sei lá, como vocês verem, né? Mas isso não mudou muito e talvez nunca tenha mudado. Mas a gente vê isso claramente. E que não tem na peça. E a morte do Braulio ainda é algo mais impactante, porque na peça também não tem a morte dele. Então ele coloca uma posição do tipo, tá aqui, esse é o resultado por a gente lutar pelos nossos direitos. A cena final, com o enterro do Braulio, né, com a procissão do Braulio, com a religiosidade na frente, atrás os operários protagonistas, inclusive o próprio Braulio em forma de sendo levado, e no fundo a manifestação. Ou seja, é uma cena super representativa. E ele termina a obra, olha que interessante, não mais com o Tião discutindo com a Maria, como é no caso da dramaturgia. Ele termina a obra com a procissão do Braulio, que lutava pelos direitos dos trabalhadores, que foi morto de uma forma violenta, assassinado, covardemente, e eles colocam o fim da obra, que mesmo com a morte de alguém extremamente relevante para a obra, a revolução continua, a luta continua. Inclusive, você percebe ali que é ganhando força. Como? De forma organizada, o que antes não estava organizado. O que ele falava. Não está organizado, não sei o quê, não vamos bater nos nossos próximos, nananana, e de repente no final você vê o quê? Uma procissão organizada e no fundo dizendo que a luta não vai parar, que a luta não vai parar, e por aí termina a obra. E aí, é claro, quando você sobe o letreiro, quem quiser ver, é só pegar a ficha técnica do original, né? E você percebe que os atores daqui estão todos lá, fazendo outros personagens. O Guarnieri, que no Arena estava fazendo o Tião, agora faz o Otávio. A Lélia Abramo, que fazia a Romana, no outro eu não lembro qual que ela tá, mas ela também está no elenco. E aí você começa a perceber
que a obra continua relevante para artistas e público. Aí você fala, poxa, mas é esse filme? É lá de 81, fala sobre isso. Gente, esse filme está indicado, é considerado os 100 melhores filmes do Brasil, ganhou inúmeros prêmios, em Veneza, em Havana, o Guarnieri ganhou como melhor ator, e até hoje ele é estudado, ele é refletido, e ele é assimilado como um movimento artístico de alto nível que quebrou paradigmas, rompeu o classicismo do teatro e começou a discutir um teatro brasileiro para o povo brasileiro, escrito por brasileiros. É claro que tudo isso por isso que eu falo que eu não posso negar a vinda e a criação do TBC, porque isso é parte de um projeto da profissionalização da arte brasileira. Se não fosse o Franco Zampari, um italiano, chamar diretores italianos que já estavam conhecendo Brecht, que já estavam conhecendo Stanislavski, que já estavam pensando num outro tipo de teatro, num teatro moderno, vindo para o Brasil, criando uma companhia estável, promovendo um teatro moderno, colocando esses questionamentos, que tipo de teatro a gente vai fazer no Brasil? É ali que tudo surge. E depois disso, vem o Arena, vem o CPC, a gente não pode esquecer do Oficina, que aparece com a estética da onde? Do tropicalismo. E todos eles trabalhando juntos. Inclusive os próprios atores trabalhando. O próprio Eugênio Kuznet dirigiu Pequenos Burgueses do Teatro Oficina. Dirigiu o elenco, né? E aí disso, gente, o teatro que a gente faz hoje, graças, e é por isso que eu falo com tanta paixão, graças nós tivemos essas pessoas há 70 anos atrás que falaram assim, vamos pensar num teatro feito aqui no nosso país? E o mais interessante, o nosso teatro, a partir do Guarnieri, a partir de vários, mas estruturado pelo Nelson Rodrigues com Vestido de Noiva, com Guarnieri, com Eles Não Usam Black Tie, e com Rei da Vela, do Oswald de Andrade, dirigido por Zé Celso Martinez Corrêa no Teatro Oficina, você consegue unir um teatro feito no Brasil, sem esquecer das linguagens que vieram da Europa, dos Estados Unidos, depois começou a ter influência do teatro oriental, voltou a se pensar nas manifestações culturais dos povos originários. E aí você começa a pensar que o teatro brasileiro, ele é exatamente o encontro de muitas culturas. Só que a gente não pode esquecer uma coisa importante, que é aqui que o Guarnieri, para mim, tem o seu grande trunfo, que é: quem é o protagonista do teatro brasileiro? Quem é que tem que estar no palco? Naquela época eram os operários. E hoje, quem são? Não só os operários, eu estou falando isso bem resumidamente, porque tiveram vários outros movimentos teatrais na época. Estou falando pro Guarnieri. Quem que tinha que estar no palco? O movimento operário. Mas depois você tem, por exemplo, o Boal, com Arena Conta Zumbi, depois Arena Conta Tiradentes. Aí você tem inúmeros experimentos teatrais pelo Brasil todo. Mas a pergunta que o Guarnieri se faz junto com o Zé Renato é: que teatro eu quero fazer? Quem é o protagonista da minha história? E a grande maravilha de tudo foi que, num momento de crise, o Zé Renato, ao lado do Guarnieri, falaram: então vamos arriscar e vamos colocar no palco, pela primeira vez, o povo brasileiro. E aí tudo se transforma. É isso, gente. Agora, infelizmente, preciso te cortar, Juliano. Mas já? Não, e eu ali no chat,
5 minutinhos, 3 minutinhos, 2 minutinhos, 1 minutinho. Chega, Juliana. Não dá, mas eu vou pegar e jogar para a Andréia. Andréia? Muito obrigada, Marcos. Eu estava aqui coçando de vontade de falar com o Juliano, com essa moçada bonita que está assistindo. Meninos, eu vi tudo isso. Eu vi tudo isso. Vocês hoje me fizeram dar uma volta no tempo, porque eu vi tudo isso do lado, como moradora de Santo André, no grande ABC, no chão de fábrica, fazendo as primeiras movimentações dos metalúrgicos. Eu acompanhei todo o processo. Meu pai trabalhava numa fábrica, eu tive tio operário. Eu ouvia da minha casa, de classe média, as fábricas apitando o fim dos turnos. Eu vi greves, eu vi tudo isso. E isso, para mim, me emociona muito, porque fala tanto da nossa gente, tanto do... E depois eu vivi tudo isso na faculdade, indo na Arena, indo na Oficina. Eu não assisti, eles não usam black tie porque eu era pequena, mas depois eu assisti Arena contra Zumbi, assisti O Rei da Vela, no Ruth Escobar, Macunaíma, do Zé Celso. Eu vi tudo isso. Então, para mim, vocês me fizeram dar uma dupla volta ao tempo. E é duro constatar, eu não quero tirar a esperança de ninguém, a gente tem que esperançar muito hoje, mas por que a humanidade não aprende com essas lições que a gente já teve? O teatro foi uma maravilha, eu lembro Zembinski, eu lembro Adolfo Celli, os italianos, os poloneses que vieram para cá contribuem muito com a nossa dramaturgia no TBC. Eu vi o TBC mais depois, muitos anos depois, porque eu era uma menina em 58, eu tinha 5 anos. Ver esse povo todo fazendo o melhor teatro que a gente já teve. Né? Assim como a gente teve o cinema novo, a gente teve o teatro novo. O teatro que falava da nossa história, das nossas origens. E hoje, se eu tivesse que pôr alguém em cena, Juliano, seriam os uberizados, seriam os sem teto, seriam os sem terra. Nós temos muitos para pôr no palco. E não é transformar em herói, não. Eu acho que a gente tem uma dívida imensa com a periferia, com as pessoas de baixa renda que vivem tão mal, e está se repetindo cenas que eu não imaginava ver de novo. Uma ditadura branca, fome de novo, as pessoas desesperançadas, um país à mercê de gente da pior qualidade, se é que é gente, e eu estou vendo de novo, então me dói duplamente. Agora, eles não usam black tie, para mim é uma pérola, porque ver Guarnieri, ver Renato Consorte, ver a Fernandona, ver essa gente com a fotografia do Luiz Escorel, que é maravilhosa. É um dos filmes assim que eu acho que assim a atuação dos atores é de um brilhantismo e passa uma força, passa uma força de combatividade que a gente só pode terminar o filme falando: a luta continua, a greve continua. E vamos esperançar, vocês
que estão começando no teatro, que estão começando no cinema. Bendito seja o ABC das greves. É um passado que hoje construiu e chegou até hoje. E a gente ainda tem o Lula vivo, né? A gente tem o Lula aí forte, vivo, como uma esperança de dias melhores, de voltarmos a sermos felizes, né? E lutarmos por um país melhor, né? Agora, eu não sei o que eu posso falar mais, porque é tanta coisa desse passado meu, é tanta coisa, Juliano, e ter vivido isso é um privilégio. Deus me deu esse privilégio de ter assistido todo esse movimento cultural que a gente teve durante a ditadura, com Chico, com Vandré na música, com Gil. Eu sou uma privilegiada. Falei muito, né? Não, é ótimo, Andréia, é muito bom. Inclusive, eu, né, trabalho muito com a parte da história, né? Então, eu gosto muito de ler sobre essa fase, porque na minha formação eu vi as pessoas que saíram e graças, assim, o que aconteceu? Teve o movimento da abertura das escolas de teatro e dos grupos de teatro, que a gente aprendia a fazer teatro com as companhias de teatro, porque se fazia teatro assim. Então, para quem quiser até saber mais sobre isso, eu até trouxe 3 livros, que um é esse livro que depois eu passo para o Marquinho, que é o Teatro de Arena, da Pauliceia, do Isaías Almada, que é muito legal esse livro, como história, tá? Esse livro que é sensacional, que é da Iná Camargo Costa, que é A Hora do Teatro Épico no Brasil. Aqui, para quem gosta de teatro épico, e o primeiro capítulo é sobre o Black Tie. Tá? Então, esse livro é sensacional. E, claro, essa edição da Civilização Brasileira, porque, claro, a peça é a mesma. Mas o que é muito valioso nessa edição? O prefácio são cartas dos críticos. Então, você tem o Décio de Almeida Prado, você tem... Dos grandes críticos de teatro, né? Exato. Aí você tem, por exemplo, o próprio Guarnieri falando sobre a obra. Então, esse prólogo é muito interessante, né? O prefácio. Então, Marquinho, esses 3 livros são mara. Não quero deixar de dar crédito ao Plínio Marcos, grande teatrólogo, grande ator, Plínio Marcos. Depois faço a reunião dessas 3 obras, dos 3 títulos, Juliano, e jogo lá no grupo. E posso enviar por e-mail também, porque algumas pessoas selecionaram não participar do grupo, né, de WhatsApp. Eu deixo aberto para quem queira fazer mais comentários, lançar algumas questões. Eu estou aberto. Olá, gente. Para quem não me conhece, eu sou o professor Lennon. Eu só queria fazer um comentário pegando um gancho do que a Andrea falou, da solidariedade dela, né, aos uberizados, as coisas que estão se repetindo. Na Sociologia, em 2020, saiu um artigo, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, chamado Pago por Clique. Um artigo muito interessante, foi publicado no UOL, tá? E o subtítulo desse artigo era que a promessa do trabalho remoto da era digital, né, da nossa era, tinha se transformado em uma servidão contemporânea. E isso mostra muito essa ideia de luta, essa busca constante pela luta, nessa ação que o povo, as classes menos favorecidas da estratificação,
tem que estar todo o tempo reconquistando. A ideia de que aquilo iria funcionar, que aquilo iria reinar e traria uma nova, uma visão nova, uma nova vertente, ou algo que beneficiaria a sociedade, falhou, porque se tornou uma servidão. Então, é bem interessante, queria só acrescentar, pegando esse gancho, porque vale muito a pena ler esse texto. Depois eu posso mandar também, tá? Porque esse texto ele trabalha todas essas novas vertentes, os iFood, o Uber, como é que esses aplicativos, né, eles têm tratado a sociedade, o trabalhador em si, né? E é uma nova vertente, porque na época que o Juliano expôs, as conquistas eram feitas ali, a luta, tinha as greves, tinha os movimentos. Hoje é muito difícil, porque você tem toda uma parcela do corpo social que elas estão além da linha, elas não podem questionar, porque elas já estão numa condição de pobreza, não vou usar miséria, porque é um termo forte, mas estão numa condição de pobreza e elas estão sem saída. Completamente sem saída. E aí elas estão buscando suporte nesse trabalho, nessa forma da era digital. Só que essa forma não supriu. E muita gente, para concluir no que a Andrea falou, está passando fome. Está passando necessidade, porque o lucro, boa parte do lucro, vai para o capital, vai para as empresas. E se a gente olhar um pouquinho o que diz lá o Marx, né, a gente pensa um pouquinho na ideia do processo de alienação do trabalho, né? E aí vem toda uma história que vai se repetindo, gente. Depois eu passo aí para vocês o link, porque é um texto muito interessante, tanto do ponto de vista do contexto do trabalho, quanto do ponto de vista da condição social a qual a sociedade adentrou. Foi uma revolução? Sim, é uma revolução e nós não podemos tirar o mérito dessa revolução, isso é importante. Por outro lado, as conquistas foram se perdendo. O pouco que tinha de conquista se perdeu junto. E como lidar com isso? Eu acho que é um tema interessante aí depois para a gente pensar. Bacana, também anotei aqui e depois só mando para o Juliano para confirmar. João Paulo. Oi, boa noite pessoal. Assistindo o filme, né, e pensando um pouquinho, pegando um gancho do que a Andrea trouxe, queria agradecer a presença dela aqui com a gente na roda de debate. Pegando um gancho no que ela disse, ela lançou a pergunta, por que a humanidade não aprende, né? A gente vê o quão foi difícil as batalhas, né, ao longo do período histórico brasileiro, dos trabalhadores para conseguir esses direitos, e olhando a história atual, parece que foi muito fácil a gente perder eles, parece que a gente entregou de mão beijada os nossos direitos, e foi muito difícil de conseguir, né? Pensando no personagem do tio. João Paulo, foi um golpe, João Paulo. Nós sofremos um golpe. Aí está de um golpe. Não tinha como. Uhum. Pensando no personagem do Tião, por exemplo, ele é um personagem muito contaminado pelo ideal capitalista, que eu acho que é o que está entranhado na nossa mentalidade atual, né? Esse ideal capitalista que foca no indivíduo e não pensa no coletivo, né? A gente está tão contaminado com essa ideia de individualidade, né, do sonho americano, da ganância, da busca pelo poder, né, que a gente não percebe o outro, a gente esquece a vida em comunidade, a gente esquece as pessoas que estão por baixo porque a gente quer subir, a gente quer alcançar o topo,
E isso leva à alienação que o Lennon trouxe, né? Alienação do trabalho, enfim. A gente vê muitos casos de pessoas que saem de baixo, alcançam certa posição social e acaba fazendo o que os outros fizeram com ele, né? Acaba o oprimido virando o opressor, né? Por conta desse ideal capitalista que cega, né? Só queria comentar o perigo que né? E eu acho que é o que estava por meio de que fez com que a gente entregasse tão facilmente assim para a mão do governo atual todos os nossos direitos. Um baita de um golpe, né? Uma infelicidade. Tem uma coisa importante na obra que eu acho que é muito relevante de ser colocada, que, claro, é uma obra que o Guarnieri, né, e o Arena, eles têm um movimento muito também pelo lado marxista. Isso é claro na leitura e isso inclusive pela história política que eles tiveram. Mas uma coisa muito importante é que o Guarnieri ele é tão genial como autor, e isso, para mim, é uma grande qualidade da obra, porque ele não coloca ali pessoas certas e erradas, no sentido de que eu, ao ler a obra, eu também me identifico com o Tião. Eu também coloco o Tião como um lugar do tipo, e se fosse eu nessa situação? E isso é muito importante, porque sai do universo do teatro panfletário, ou do teatro como uma propaganda política. E aqui não, aqui está se discutindo uma discussão de gerações, que inclusive o Vianinha, lá na frente, ele vai fazer o quê? O rasga-coração, que aí ele pega 3 gerações e discute junto a diferença das 3 gerações. E tem uma frase do Tião, que eu queria ler para vocês, que é o fim, que responde muito a essa pergunta, que quando a Maria fala para ele, né, por que você tinha que ter feito isso, você tinha o cinema, porque ele mentiu sobre o cinema, ele vem e fala, Maria, eu tive medo, eu sempre tive medo, a história do cinema é mentira, eu disse porque eu quero ser alguma coisa, eu preciso ser alguma coisa, não queria ficar aqui para sempre, tá me entendendo? A greve me metia medo, um medo diferente. Não medo da greve, medo de ser operário, medo de não sair nunca mais daqui. Fazer greve é ser mais operário ainda. E aí ele continua. Eu queria que a gente fosse que nem nos filmes, que tu risse sempre, que sempre a gente pudesse andar no parque. Eu tenho medo que tu tenha de ser que nem todas que estão aí, se matando de trabalhar em cima de um tanque. Eu quero minha Miss Leopoldina. Eu te quero bem. Eu quero bem a todo mundo. Eu não sou um safado. Se você quiser, eu grito para todo mundo que eu sou um safado, porque eu te quero bem, porque eu quero que ela sorria no parque para mim, porque eu quero viver, e viver não é isso que se faz aqui. Essa frase, dita no fim de uma obra, numa posição de alguém que acaba perdendo tudo, e você percebe que ele teve medo. E aí você coloca, quem nunca teve medo? Principalmente com seus 20 anos. E ainda mais com uma ascensão desse Estado americano que vinha com o cinema, e ele coloca o cinema aqui proposital, porque o cinema, como a gente falou na época do Dogville, vem como a propaganda política americana. Como a questão do bem-estar, como a questão da aquisição de determinado status. E aí o Tião entra nesse jogo. E ele teve a visão de ter vivido na cidade. E ele começa a se questionar. Claro, gente, que no final, o Guarnieri tem um posicionamento, mas ele não é um posicionamento panfletário, ele é um posicionamento como artista. Ele é um posicionamento como artista. Mas o Tião... Oi, Andréia. Eu acho, Juliano, que ele deixa muito claro que o Tião não conseguia enxergar a possibilidade de uma mudança na vida a partir da luta. Ele não acreditava.
acreditava no indivíduo, que só o indivíduo podia fazer a própria história. Então, fica muito claro a visão de um sindicalista que pensa o coletivo, que quer a mudança pela força do coletivo, e um rapaz que veio de uma outra origem, porque ele teve uma outra história de vida, e que não acredita, que não vê possibilidade de reverter uma situação no coletivo, mas só individualmente. O Guarnieri deixa muito claro. E uma coisa muito bonita, aí eu queria muito não esquecer disso, mas para quem não assistiu o filme, assista, porque o final, não do final, o epílogo, que é a procissão, mas a Fernanda Montenegro, ao lado do Guarnieri, no momento do feijão, que dura seus 3 minutos, em completo silêncio, você vê, até me arrepia de lembrar, porque toda vez que eu vejo essa cena, eu falo, gente, aquilo é uma potência de interpretação, uma potência de signo, uma potência de metáfora, de parceria, de jogo, e aquela coisa de que a gente continua. Os atores, para fazer aquela cena, estão completamente imbuídos de sentimento, de emoções, e, ao mesmo tempo, o feijão é uma metáfora. E a Fernanda que vai arrumando, e de repente você vê o Guarnieri, aí ele vai lá, pega na mão dela, fica um tempo, né, na mão, e depois ele pega o feijão, ele começa a arrumar o feijão, e ele entrega o feijão para... Sabe? Aí você vê assim, gente, aquilo ali é uma potência de interpretação e de metáfora e de signo que é fora do comum. Que no texto é muito interessante, porque na obra ela termina, né, a rubrica. Romana, sozinha, chora mansamente. Depois de alguns instantes, vai até a mesa e começa a separar o feijão. Funga e enxuga os olhos. Né? Esse é o final, como está escrito na obra. E você vê a potência que o Guarnieri e a Fernanda trazem para uma rubrica. E claro, com uma direção cinematográfica impecável. Né? Então... Uma cena que me comoveu muito é aquela que ela fala para o Otávio e depois ela repete para o Tião: você está com o endereço de casa? Você está com o documento? Porque se acontece alguma coisa com você, logo eu fico sabendo. Aquela cena me emocionou muito. Você vê a mãe, né? A provedora, a protetora, ela não fala assim, não façam a greve. Não, ela fala, você está com o endereço no bolso? A preocupação dela era ela deixar eles irem, porque não dava para não deixar, para impedir, e, ao mesmo tempo, ela fala, eu quero saber se acontecer alguma coisa. Eu quero ser informada. Né? Ela é uma mulher realmente especial, é uma personagem realmente especial, de uma força, de uma dignidade. E essa cena do feijão, eu acho que é muito assim, a vida continua, eu tenho que alimentar os meus, para que eles tenham força para seguir nas suas lutas pessoais. E você reparou que o último copinho de feijão que ela vai tirar para jogar na mesa, ela volta o feijão de novo para o pote, porque o Tião já não está mais lá. Ela não precisava fazer para mais pessoas aquele feijão. Então, até a economia, né? A preocupação com a economia, né? Com ter o que comer no dia seguinte, né? Que é a luta das classes mais oprimidas, mais baixas, né? Eles têm que medir o que eles comem, porque eles não sabem se tem comida no dia seguinte. Então, é muito tocante o filme. O filme é muito tocante. Marquinhos...
Eu estava dando uma olhada nos comentários. Enquanto a Andrea ia comentando, depois João, se não me engano. Eu acho que a Carmen levantou a mão agora. É a Carmen, é isso? Carmen, seu microfone. Oi, Carmen. Oi, oba, olá, Oi, tudo bem? Carmen. Tá muito Oi, bom Carmen. ouvi-los aqui. Bom, acho que nós já estamos finalizando aí, não é? Quase. Também essa. Bom, eu vou falar só um pouquinho, assim, muito rapidamente. Em termos de bibliografia, eu só gostaria de ressaltar aí o livro Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, que eu acho muito interessante também para ser retomado, e eu acho que é bacana toda a vida. E também, o que eu queria chamar a atenção aqui, rapidamente, uma fala do Juliano, quando ele meio que qualifica esse filme, né, como uma ode assim, à força da mulher, né, na personagem da Fernanda Montenegro, e também da Maria, não é? Mas quando ele diz assim, é a personagem que estava aterrada, né? A personagem com essa força. E eu queria exatamente pegar esse aterramento para chamar nossa atenção. Eu acho que a organização comunitária tem a ver hoje, não com essas categorias ali da forma como a gente vivenciou antes, né, nos anos 60 e 70, mas acho que passa muito por esse princípio que na mitologia, historicamente, se chama um princípio feminino, aglutinador, ancoradouro, né, que é a questão da mulher, mas que nós, independentemente de gênero, a gente tem que se assenhorar dessa porção mulher, dessa, sabe, que acolhe, que não julga tanto, que não fica segmentando, e é interessante, né? Essas famílias ali, o Bié, ele foi trazido para dentro de casa, a mãe tenta, não é, contemporizar, ela conversa com o filho. Eu até anotei aqui quando aquela frase linda que é melhor passar fome entre conhecidos do que entre estranhos. Enfim, eu acho que ressaltar isso, quando ela também, uma outra passagem, uma fala dela, falou, acho que precisa reforçar essa porta, porque ela não vai aguentar, não é? Quer dizer, então, esse jeito agressivo, né, tipo do macho alfa que a gente vê hoje, e que é tão fabricante de ódios, né, de desqualificar o outro, nós estamos vivendo isso politicamente. Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa isso nos aterrar, né? Essa coisa de estar assim, nesse continente, trazer pessoas para pertencer a essa esfera mais íntima, né? Da família, da gente, acolher. Eu acho que o acolhimento, que é o que define esse princípio feminino, sabe? De zelar pelo outro, de cuidar, do cuidado que a gente tem que dispensar ao diferente, né? De acolher sem julgamento moral, sem julgamento étnico, de cor de pele. Então, eu acho, e nesse sentido, a gente tem que respirar e aprender muito com a nossa ancestralidade indígena, o jeito comunitário de viver e sem esse consumo abusivo que nós
estamos passando, né? E predador da terra, da nossa mãe terra de Gaia, enfim. Mas eu gostei, eu também me emocionei muito com esse suporte da Fernanda Montenegro, também com o Guarnieri, porque ele é autor do texto, ele é personagem, e esse sentimento, né, que eclode quando ele fala, por exemplo, filho, você, o que é? Você fica vendo só essas pocinhas, vamos, veja a água corrente, esse curso da vida, que é um rio que corre, que muda e que desvia, enfim, toda essa plasticidade, essa metáfora da água, eu acho que a gente precisa dela hoje para se adaptar, sabe, às coisas, para correr, para fluir, sabe? Então, é isso que eu queria deixar. Né? Tem a Maria para dar continuidade a isso, né, Carmen? A Maria é o futuro. É a Maria, essa fortaleza da Maria que soube dizer não, você está me mandando, então ela peitou, né, ali, enfim. Agora, é uma pena que a gente vê, né, esse individualismo na personagem do Tião se multiplicando, né? Quer dizer, eu vou ser o self-man, ele vai se fazer sozinho, eu vou vencer, eu não preciso. Então, o contraponto disso é o princípio feminino, é o exemplo da comunidade indígena, a comunidades quilombolas. Precisamos respeitar isso e aprender muito com a resistência desses povos, o povo negro e o povo indígena. Beijo. Carmen sempre deixa a sua mensagem no final, assim, olha só, uma pinceladinha e vai embora, né, Carmen? Poxa. Juliano, a gente começa a chegar no final. Você tem alguma... Opa, Lalau? Não. Juliano, tem algumas considerações? Eu queria, na verdade, mais do que tudo, agradecer imensamente aí a Biblioteca Solidária. Eu sei que hoje aqui tem muitos, né, tem uma turma inteira de teatro, então eu queria fazer um convite para essa turma, que eu sou muito fã, né, sou professor de alguns aí há algum tempo já, né, Catarina, Matheus, Mari, Diogo, para acompanharem a Biblioteca Solidária de São Francisco Xavier, porque o trabalho que eles fazem, inclusive alguns de vocês fizeram, Matheus, eu sei que fez vários cursos com a Mostra Colibri de Artes. Queria agradecer e falar para vocês acompanharem as redes sociais da biblioteca e dizer que é muito importante esses encontros artísticos, mesmo que de forma online, porque é isso, né? A pandemia nos traz essa possibilidade, claro que ela tem tudo de ruim, mas a gente se adequa a esse universo do online e é daqui que também estão surgindo novos encontros e novas parcerias e novos projetos. E dizer, assim, claramente, Marquinho e Rita, acho que a Rita está aqui, não sei se ela tinha caído agora. A Rita está ali, oi, Rita. Tá aqui. Que, né, eu estou sempre ao lado da biblioteca no que vocês precisarem para a gente vir debater teatro, porque é minha paixão. Né, eu vivo teatro desde os 6 anos de idade e eu acho que eu não sei fazer outra coisa a não ser falar de teatro. E por quê? Porque é falar de teatro que eu aprendo exatamente a tudo isso que a Andréia e a Carmen falou, a nos reconhecer como cidadãos, como seres humanos e principalmente como melhores pessoas. E o teatro, para mim, é extremamente relevante por isso. Por quê? Porque a gente vive a outra pessoa. E ao viver a outra pessoa, a gente aprende com ela.
A gente aprende com o Tião, aprende com o Otávio, aprende com Maria, aprende com Romana. A gente nem falou dos personagens cômicos aqui, como o Chiquinho e a Terezinha, que dão o contraponto. Então, fica aqui o convite para que vocês leiam outras obras do Guarnieri, que são de extrema relevância, conheçam mais sobre o Teatro de Arena, sobre o TBC, sobre o Oficine, sobre o CPC da Uni, que eu acho que foram grandes marcos de uma nova leitura do teatro brasileiro, principalmente no lado da dramaturgia e da encenação, que foi aí que começou todo esse frescor de uma nova forma de fazer teatro e, claro, a profissionalização do nosso ofício, que surge ali. Então, queria agradecer mais uma vez, Marquinho, e a todo mundo que está aqui. Lennon, professor que dá aula comigo de filosofia, obrigado por sua presença aqui. Lalau, Cristel, Carmen, Andréia, Rita, quem mais está aqui? A Cris. Cadê a Cris? Eu vi a Cris aqui em algum lugar. Aqui, a Cris. E é isso, gente. Fica aqui esse meu abraço final. Mas é a gente que precisa agradecer, né, Juliano? Sem você, toda essa discussão ela não teria acontecido. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado e disposto a deixar aí umas 2 horinhas, e com certeza foi mais do que isso, porque sei que você estudou também para chegar aqui e falar, né, sensacional. Muito obrigado mesmo, obrigado todos que participaram, e daqui 15 dias a gente se encontra novamente para falar sobre algum filme. E depois eu conversar com a Andréia sobre uma possível indicação. E a gente faz uma divulgação já na próxima segunda-feira, dia 28. Então, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. A todos. Tchau, tchau.